Bom, seja bem-vindo ao módulo Iniciando com PHP. É aqui que a gente vai entender como que funciona uma aplicação PHP e como que ela se comporta no servidor. E a gente também vai estudar aqui as extensões de arquivos que a gente pode utilizar para criar uma aplicação dentro dos padrões de qualidade de software, certo? Primeiro vamos entender então qual que é o comportamento. Bom, o PHP, dentro de um código PHP, você tem duas partes sempre, duas camadas de código. A parte onde você cria a lógica, que você cria o programa, e o output, que é onde você entrega o programa para o seu usuário, que são os comandos de saída, que é aquilo que você manda o PHP exibir, certo? Quando você manda um arquivo PHP para o seu servidor, tudo que o servidor vai entregar para o usuário, independente do que eu faça para pegar esse arquivo, se eu utilizar um software hacker, se eu tentar baixar o arquivo, tudo que o servidor vai entregar é o output, é aquilo que você mandou o PHP exibir. Tá? Então o que a gente faz? A gente vai criar, por exemplo, um arquivo em HTML, onde o header, o content type desse arquivo vai ser um HTML, e por mais que ele seja um arquivo .php, quando eu baixar esse arquivo na internet, a gente vai receber um arquivo .html. Tá? Então isso que torna o PHP tão seguro. E a gente vai estudar então quais que são as extensões que vão nos permitir manter a gente dentro desse escopo. Tá? Primeiro a gente vai ver aqui o que a gente não pode fazer então para trabalhar com PHP, certo, pessoal? Então vamos lá, a gente tem aqui um file.html, tá? Então, a gente tem o nome do arquivo e a extensão. O nome do arquivo poderia ser qualquer uma. Sempre lembrando, quando você for trabalhar com desenvolvimento web, com ambiente de servidor, é que o nome do arquivo ele não pode ter acento, ele não pode ter cedilhas ou espaços, tá? Você tem que manter esse escopo. Então, você tem que ter o nome somente com letras ou traços ou underlines, ponto extensão, certo? Bom, a gente tem aqui um ponto .html. A gente tem também aqui o CSS, que é uma extensão de arquivo web. A gente tem aqui o JS, tá? E o CSS. Todas essas, o CSS não, desculpe, esse último aqui seria então o XML, certo? Já botei o CSS ali em cima. Ok. Todas essas extensões que a gente tem aqui, que você está vendo, são extensões válidas, são linguagens do desenvolvimento web. A gente tem o HTML, que é a base da web, não existe um website sem HTML. O CSS, que é a parte visual, é onde você vai estilizar o seu site, então é uma linguagem também que não existe estilo visual na web sem ela. A gente tem também aqui o JS, que é a parte onde você vai criar as interfaces, que é o JavaScript, onde você vai manipular o DOM, criar interações dinâmicas aí em tempo real. E a gente tem o XML, que é uma linguagem de dados. O que acontece, pessoal? Nenhum desses arquivos aqui é capaz ou é compatível com o PHP. Eles não são capazes de renderizar ou de interpretar o PHP. Então, se você criar um bloco PHP dentro de qualquer um desses aqui, simplesmente não vai funcionar, tá? Não vai rodar. Agora, se a gente tiver uma inversão aqui, pessoal, se a gente tiver, por exemplo, qualquer um desses arquivos, qualquer nome de arquivo aqui com PHP, tá? Com .php, ou seja, css.php, html.php, ou seja o nome que for, vai funcionar, porque o arquivo PHP é capaz de renderizar qualquer uma das linguagens web, ok? Então esse que é interessante aqui. Óbvio que você não vai criar um .php para passar só CSS ou só JS, porque você está utilizando de uma forma errada. Mas veja bem, o nosso programa PHP é o cara que vai renderizar o HTML, entregar o HTML, é o cara que vai incluir o CSS, é o cara que vai interpretar o XML e que vai interagir com o JS, tá? Então a gente tem aqui um PHP que pode sim interpretar qualquer linguagem. E como que a gente vai trabalhar agora? Quais que são as extensões que a gente pode realmente trabalhar de um arquivo PHP? Vamos trabalhar isso aqui também, vendo então as extensões, tá? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, um file, tá? File.php. Isso aqui é o mais comum que a gente vai ver. E é um arquivo que carrega um programa PHP, tá? O que é um programa PHP, pessoal? Ele pode ser o index do seu site, um index.php, ele pode ser o search.php para criar uma página de pesquisa, ele pode ser também aí o page.php ou o single.php, então é o programa composto, é onde você tem o CSS, o HTML, o JS, o XML, quando você for utilizar, certo? Então ele é o programa todo, ok? A gente pode ter também aqui o file.inc.php,
Esse .inc.php, ele transmite para a gente que ele é um arquivo de configuração. Tá? Então é uma configuração do PHP. Ou ele pode também ser uma parte do programa que a gente vai reutilizar. Por exemplo, você tem lá um menu lateral que você utiliza no seu programa, que está na index e que está na categoria também. E esse menu ele é igual. Então você pode subtrair, né, tirar essa parte do seu programa, dividir, né, e criar um sidebar.inc.php. Quando você precisar editar essa sidebar, você vai editar um arquivo só e já vai estar atualizando todas as páginas que utilizam ele. Então é uma coisa que a gente faz bastante, é separar o header, separar o footer, são coisas que a gente não modifica em todas as páginas e para deixar aí numa parte separada do programa para a gente poder fazer uma gestão, uma manipulação mais fácil, tá? Então ele é uma parte do PHP e o outro uso é você criar aí um inc com as constantes, por exemplo, né, que são variáveis que você vai definir as configurações de banco de dados, configurações aí para você conectar com o seu servidor de e-mail para poder disparar e-mail, entre outras informações aí que não vão mudar durante a aplicação. Então você pode também criar um arquivo de configuração do PHP, tá? Por fim, a gente tem também o file.class.php. E aqui é bem simples de entender, né, gente? A gente tem aqui uma classe do PHP, ok? Então é um arquivo que a gente vai utilizar bastante aí nos modos mais avançados, que é você ter, por exemplo, banco.class.php, string.class.php para uma classe de gestão. Então essas são as extensões que estão dentro do padrão de qualidade de software, tá? E a gente tem, claro, outras extensões. Eu programei muito tempo com procedural, por exemplo. O que eu fazia? Eu criava um file.func.php. E para mim aqui, para você também, você deve ter entendido isso, a gente vai ter um arquivo de funções, né? Funções do PHP. Ou seja, eu tenho aqui as funções para gerenciar o banco de dados, eu tenho as funções ali para manipular string, para validar dados, a gente pode fazer isso também. Não é aconselhado, tá? Aqui a gente tem duas cores, o vermelho não é o que você pode utilizar, tá? É o que você deve utilizar seria os verdes. Por quê? Porque se você for pensar bem, em vez de eu criar aqui um banco.func.php, eu poderia criar um functions.inc.php e carregar as funções e ter aí o mesmo valor, o mesmo entendimento desse arquivo, mantendo dentro da qualidade, né, do padrão de qualidade de software. E um grande erro que eu também vejo, pessoal, que aqui a gente vai trabalhar direto a segurança, é o file.ini, tá? Tem gente que cria esse arquivo aqui, isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque o .ini, se eu acessar o seu site, por exemplo, pelo HTTP, e eu acessar esse arquivo, eu abro ele no browser, e aí eu acesso as informações. E tem gente que cria um ini e bota os dados do banco de dados, e aí eu tenho acesso ao seu banco, eu posso ir lá e deletar o seu banco, ou copiar seu banco, enfim, eu posso estragar com a sua vida simplesmente por você ter esse arquivo dentro do seu site, tá? Então você não pode ter um .ini, mas você pode ter um .ini.php, que aí ele vai ser um arquivo seguro e vai carregar aqui a inicialização, tá? Um arquivo de inicialização aí do seu sistema. Só que se você for ver bem, se você for pensar bem, em vez de eu ter um config.ini.php, por que eu não crio um ini.inc.php e mantenho o meu software dentro do padrão? Ok? Então você pode sim trabalhar simplesmente com essas três extensões, saber o que cada uma faz e você vai ter aí extensões suficientes para fazer qualquer coisa no PHP, mantendo a qualidade de software, tá, pessoal? Então esse é o funcionamento do PHP, é o que a gente viu aqui. Essas são as extensões que a gente não pode e que a gente pode utilizar dentro de um programa. E agora que a gente já entende isso, a gente vai começar. A gente vai ir para a tela do computador para trabalhar aí o delimitador de códigos, comandos de output, e a gente vai introduzir aí variáveis, constantes, vários tipos de dados para que você entenda bem o escopo básico, a inicialização dos seus estudos com PHP.